0 já estão. Boa noite, galera. Olha, nós aqui outra vez, hoje com um convidado ilustre, que é o meu amigo Anderson Chon, que vai falar pra gente um papo massa sobre literatura, poesia, prosa, crônicas e tudo que tem a ver com mexer um pouco com o raciocínio, com a criatividade da escrita. Eu tenho uma novidade para vocês hoje. O meu amigo ele vai beber um vinho especial, que foi um presente da minha amiga Sidgley Nunes, e eu irei beber um vinho criticado por todo mundo, que a galera me escalda chumbo por causa desse vinho, velho. Deixa eu tirar aqui, o saudoso... Ah, meu velho, e olha, não foi fácil não, eu tive que rodar muito na favela, meu velho, pra achar, que não tá mais fácil de achar não. Olha ele aqui, olha o vinho, vai invertido aí, mas vocês têm cérebro pra quê? Eu vou beber São Jorge, Robert Alex. Certíssimo. Hoje eu vou beber São Jorge, e no copo de extrato. Porque eu acho, meu querido, que as melhores coisas residem nas coisas mais simples, entendeu? Exatamente. Então Concordo. eu vou fazer... Número e grau. Já que eu sou muito criticado pelo vinho, até pela marca do vinho e por tudo, eu vou beber vinho São Jorge. Ó, São Jorjão da garrafa de plástico. R$3,80 a garrafa. E é um vinho bom, viu? Não foi fácil de achar, não. Foi muito depósito de bebida que eu rodei pra achar, viu? Só queriam me vender pérgola. E aí, também é bom. Meu querido, um brinde, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Zaca. Muito obrigado. Que maravilha. Tinha tempo que eu não bebia vinho. Que maravilha. Mário Abreu, meu querido, ó. Olha o nosso São Jorge, Mário. Aprendo a valorizar as coisas simples, né? A gente fica fazendo muitas críticas desnecessárias às pessoas, enaltecendo às vezes coisas desnecessárias, quando a beleza reside realmente na simplicidade dos gestos e das pessoas. Mas para abrir nosso bate-papo finalmente, nós estamos ouvindo uma música que, se vocês não sabem, é uma trilha composta pelo próprio Anderson e cantada por ele. É a trilha que está abrindo hoje. Deixa eu botar essa garrafa aqui embaixo que eu tenho um pouco de espaço aqui. É a trilha que abre hoje a nossa entrevista. Anderson, a primeira pergunta, meu querido, para você é: quem gosta de ler nessa cidade, meu velho? Quem é que lê nessa cidade? Boa noite, eu sou Anderson Chon, um poeta crônico, e essa pergunta é ótima, Zaca, pra gente começar. Quem é que gosta de ler nessa cidade? Muita gente gosta de ler nessa cidade, mas muita gente mesmo. Até porque se tem uma coisa que está se disseminando bastante, são as redes sociais. E as redes sociais são feitas de leitura. Sim. Quando você passa uma mensagem no WhatsApp, apesar do WhatsApp ser um Messenger, né? Quando você vai ler uma publicação no Facebook, o que você está fazendo é ler. O que eu acho é que hoje em dia a gente não tem, talvez, uma grande seleção de leitura. Não que eu ache que exista literatura melhor ou literatura pior, não. Mas a gente talvez perde lendo bastante coisa que não tem tanta profundidade. Entendi. Quem gosta de ler, muita gente gosta de ler. Talvez as pessoas ainda não tenham sido apresentadas à literatura de fato. Que a galera às vezes prefere, por exemplo, no caso do WhatsApp, passar uma mensagem de áudio para não ler. Sim. Isso a gente já escrevia muito pouco, né? Eu, como escritor, sei como é difícil encontrar pessoas que tenham o hábito de escrever. Com essa opção da mensagem de áudio, o problema, Zaca, é que a nossa vida está ficando muito imediata. Então, tudo é para ontem. A gente não valoriza mais o tempo como a gente valorizava antes. Então, parar, ler, escrever uma mensagem... Hoje em dia você tem a opção de ir lá gravar um áudio. As coisas estão muito mais rápidas, né? Mais estão prática. muito rápidas. A ideia é pisar no freio. Eu adoraria que a gente parasse, pensasse e refletisse. A gente está muito automático. E eu acho que o WhatsApp é um exemplo bom desse automatismo, assim. Sei. Agora você escreve poesia. Sim, escrevo poesia. O que é escrever poesia? Assim, observar as coisas e tentar colocar em palavras. Qual o mecanismo da escrita da poesia? Eu tenho um livro publicado que se chama Um Poeta Crônico. O que é poesia crônica? Eu ia lhe perguntar. Você já vai antecipar uma pergunta, mas vamos nela. Vamos nela. Por quê? Porque isso tem total relação do que é escrever poesia para mim. A ideia de poesia crônica é eu
criar poesias sobre o meu dia a dia. É juntar poesia e crônica. Para quem não tem tanta familiaridade, a crônica é um gênero textual que tem como característica falar dos fatos do dia a dia. Então, a minha ideia era sempre resumir uma coisa que tivesse acontecido no meu dia e transformar ela em poesia. Então, para mim, poesia significa resumir o que aconteceu comigo. Entendi. Eu comecei escrevendo poesia para isso, para pegar um fato marcante no meu dia e resumir ele. Eu posso dar um exemplo? Pode sim, claro. Eu estava indo para casa, tinha acabado de dar aula, eu sou professor também, acho que a gente vai falar isso. Vamos chegar. Eis que eu avisto no ponto uma menina linda, assim, linda. Eu vim de longe assim e fiquei encantado. Uma observação de rotina, assim. Observação total de rotina. Paro, ela muito linda. Aí eu falei, caramba, achei o amor da minha vida. Estou apaixonado. Agora sim, off love. Vou casar. Já consigo imaginar os meus filhos com essa menina. Vou andando perto para parar no ônibus. Eu também ia pegar ônibus ali. Ela me chama para perguntar qual ônibus servia para Graça. Eu acho que era Graça, sim. Aí eu achei aquilo cósmico, né? Aquilo do universo. Eu tava admirando ela de longe e tal. Quando eu cheguei perto, ela tava ali e tudo mais. Só que eu falei assim, não, o ônibus que serve é aquele ali. O ônibus já tava passando. Aí ela entrou no ônibus e foi embora, assim. Aí na minha cabeça me veio a ideia de que aquele era o doce que estava no meu caminho, assim. Entre eu chegar em casa, entre sair do trabalho, tinha aquele doce no meu caminho, só que ele se foi o amor da minha vida. Aí eu criei uma poesia que se chama Doce Caminho, exatamente sobre isso. A poesia é mais ou menos assim. Encontrei um doce no caminho, doce caminho, era você. Doce carinho, que acalma a alma, que adoça e cala as vozes que afirmavam a exatidão do vazio. Não morrerei sozinho, falei ao fim do caminho, ouvindo o eco contente, com as mãos dadas e a boca sorridente, que fez do futuro um presente, o presente. Encontrei um doce no caminho, doce caminho, era você. Que massa, né? E que interessante pensar que essa pessoa nunca vai saber disso, né, cara? Nunca. Que a coisa vai... Seria um negócio mais cósmico ainda lindo. se alguma... Quer dizer, pra ela só foi um cara que chegou perto, ela pediu a informação e ela foi embora. Assim, Eu vi uma matéria, Anderson, falando que na Europa, acho que nos metrôs, a galera vai fazer com que as pessoas, facilitar com que as pessoas encontrem as pessoas no metrô. E tem uma situação mais ou menos dessa, né? Começou, cuidado amigão, com o tripé. E aí começou com uma observação que alguém fez que se apaixonou realmente por uma menina no metrô. Muito legal. E aí eles agora vão colocar câmera e tentar achar, eu acho que vai criar até um site pra isso, né? Pra pessoas legal. E aí o que você tá falando, olha como já ganhou uma abrangência maravilhosa, né, velho? Demais, eu tô notando que o sistema de transmissão ao vivo, a partir de agora, dessa transmissão com você, mudou o formato. Olha o formato que nós estamos tendo aqui na tela, é diferente. Sim. E aqui também a gente está tendo diferente, não é nada no meu sistema, no de vocês. A coisa que está sendo modificada mesmo, entendeu? Então a gente antes, show, tinha uma tela aberta. E agora a gente está tendo uma tela... Tá vendo como mudou? Desfoque lateral, né? Verdade, isso não existia e não é nenhuma configuração aqui. Se vocês estiverem vendo alguma coisa diferente em casa, é uma configuração do próprio sistema de transmissão. Posso fazer um pedido? Sim. Cara, se tiver alguém que eu conheço que estiver assistindo, comenta aí, só pra eu saber se vocês estão vendo. Pronto, depois nós temos uma sessão... Larissa Lima. Pronto, Larissa na área. Conhece, mas depois a gente vai ter um bate-papo de perguntas no final, né? Que é o nosso último bloco, você já tá sabendo. Agora... Lari, liga pra minha mãe, eu não sei se eu avisei pra ela. Tu liga pra ela. Que massa! Super baiano isso, né, velho? Liga pra ela e diz que eu tô ao vivo, assim. Quando eu lembro se eu avisei pra eles. Eu divulguei isso tanto que eu não sei se eu divulguei de dizer, não, mãe, pai, eu vou... Avisa que tá bem. Você assim, tá vendo ele. Exatamente. Pede pra eles me assistirem. Você falou uma coisa que, na verdade, foi uma fala que eu tinha pego de um release que escreveram sobre você, né? Que é romper com a intelectualidade e romântica do gênero. Cara, esse release, quem escreveu, eu fiquei muito feliz, foi Fábio Cascadura. Sim. Fábio Cascadura de rock que a gente teve, né? No Cascadura já acabou. E aí eu pedi para ele escrever o prefácio do meu livro, do meu novo livro. O prefácio ficou tão bom que eu transformei ele num release. Então vai ser prefácio lá também e release. É impressionante, assim. Vou ser bem sincero, as palavras dele são tão reflexivas, foram tão tocantes, que às vezes eu leio e eu acho que elas não têm um significado objetivo. Elas têm um significado por si só.
O que ele quis resumir de mim, o que ele quis falar sobre o meu livro, é de um negócio assim que tá além da minha concepção. Foi um negócio que quando eu li assim, eu chorava de ler e o Cascadura é uma banda que eu curti demais. Fui para todos os últimos shows, fui para diversos shows, assim. Então eu sou muito fã da banda. Então tem um cara falando sobre mim. Então, assim, a observação dele que eu percebo que é uma coisa legal é que você não tem intenção de ser um poeta intelectual. Não tem. Que se escreve coisas que as pessoas às vezes têm até dificuldade de entender. Exatamente. Você quer ser um cara realmente comum na escrita. Exatamente. Você quer ter um alcance maior, acessar todas as pessoas, que elas consigam entender facilmente aquilo que você escreve. Em grossas palavras, eu poderia dizer que eu sou o Justin Bieber da poesia. Seria alguma coisa assim. Sim, popular. Eu quero vestir uma camiseta na poesia. Porque eu acho que não tem por que você ser erudito, não tem por que você só usar palavras difíceis. Se tem um problema com as pessoas que talvez tratam a poesia como um gênero mais intelectual, é que quando você tem uma poesia muito rimada, as pessoas se incomodam disso, fica parecendo que você está tentando forçar a musicalidade da poesia. Já eu acho demais. Eu adoro terminar a poesia com a rima, eu adoro não precisar usar palavras difíceis, não conjugar verbos em conjugações menos comuns, sim, e usar o infinitivo, que tem muita gente, pô, você vai ficar rimando o infinitivo? Cara, se eu achar que é legal rimar no infinitivo, eu não vou rimar. Então eu não preciso ser erudito. Entendi. Eu sempre quis que a poesia crônica fosse uma poesia mais acessível. Isso é o objetivo. Então você não tem compromisso com rima? Tenho. Eu gosto de rimar. Eu não tenho como parecer erudito. Isso eu não tenho, assim. De talvez fazer uma poesia toda em cadências diferentes para não parecer uma poesia comum. Eu não tenho problema com isso. Se minha poesia soar comum, é porque ela tem que soar assim. Quando ela quiser soar intelectual, é porque ela tem que soar assim. Pra mim, e com musicalidade, você tem essa preocupação de que as coisas escritas por você depois venham a virar uma música? Você escreve pensando nisso? Eu adoraria. Não escrevo pensando nisso, não. Agora, o que aconteceu foi o inverso. Como o Zaka falou, a música que a gente abriu aqui foi uma música minha. Quando eu pensei em trabalhar com arte, a primeira ideia era música. Então eu fui aprender instrumento, eu toco contrabaixo, eu toco numa banda. Na época, quando eu estava produzindo o livro, a minha ideia era gravar um CD sozinho. Então eu produzi muita música e as letras eram muito boas. Quando eu fui fazer o livro, eu falei, pô, isso dá poesia. Ao invés de eu transformar isso em música, eu posso ter a música, lá com harmonia e melodia, mas posso ter a poesia, posso declamar isso também. Assim. Tem uma música chamada Armagedon, que eu adorava ficar tocando ela, assim, então a letra já estava na minha cabeça. Falei, pô, eu gosto demais dessa letra. Querido Tata, um abraço pra você, meu querido. Tata nos vendo da Itália. Pô, viu? Rapaz, arrivederci, né? Arrivederci. Que horas são aí agora, Tata, querido? E então esse é o poeta crônico, então as crônicas misturadas com a poesia, relativas ao nosso mundo moderno, ao nosso vem e vai da vida, às idas à cidade, ao centro da cidade. Elas não passam em branco para você. Não, você jamais. Capta. Agora você tem uma referência literária? Existiam poetas ou pessoas que você tem como referência que você começou a lê-los? Meia-noite 12, na Itália. Olha, Tata, fica acordado, meu querido, que tá rolando um papo de poesia, e poesia leva música, e Tata é um grande músico na Itália. Oh, que legal. E aí a gente tá tudo na mesma área, meu querido. Pois é, quais são as suas referências musicais? Minhas referências. Olha, musicais é Tata que me atrapalhou. As suas referências literárias. Eu leio bastante, assim, eu adoro ler. Quando eu fui escrever o livro, eu parei de ler poesia. Porque eu sempre ficava com medo de achar algo parecido com o que eu estava pensando. Então, eu produzi o livro, parei de ler poesia, mas eu comecei a assistir muito filme, assistir filme compulsivamente e a escutar muita música, para me sentir inspirado para escrever. Do que eu leio, talvez a coisa que mais me chamou a atenção foi Frankenstein, da Mary Shelley. Porque, primeiro, a ideia que a gente tem e que você de casa tem também de Frankenstein é uma ideia completamente equivocada. Quando eu li o livro, que eu entendi que aquilo falava sobre preconceito, sobre adaptação, aquilo tocou demais o que eu entendia por literatura. Então eu gostei demais. Meu Pé de Laranja Lima também foi um livro que me influenciou bastante. Eu gosto de Guia do Mochileiro das Galáxias, porque eu gosto com coisas, com mistérios que não são resolvidos. Mirella, um beijo. Pô, que legal que você tá me acompanhando. A galera toda entrando aí, meu velho. Pô, acho que só as 100 pessoas que você falou, que você solicitou no vídeo no Instagram, já voou, já temos mais. Já tem mais? 100, meu velho. E eu falei que se tiver 100 pessoas, eu vou dizer uma novidade que vai ser em primeira mão, Zaka.
Que E a gente massa, vai, que massa. Só vai saber hoje. Quem Pronto, estiver e no assistindo final. E olha que eu tenho não muita pergunta pra troca você ainda, hein, velho? Canal é ótimo, não troca É, não troca de canal, não muda. Não muda porque já Não tem muda. muitas transmissões rolando. Eu acho até massa, acho massa mesmo que a galera faça uma diversidade pra que a gente tenha opções e saia da TV, porque a TV aberta é Pô, a TV porcaria, aberta é porcaria, né? saco da zona, né, 42, é exatamente disso que eu tava falando. Quando eu falei do livro Guia do Mochileiro das Galáxias e o Mistério, é do 42. Tem o 42 ronda o livro todo e eu adoro esse mistério porque o autor morreu e ele nunca disse por que o número 42 aparece tantas vezes no livro, assim. Então, E por que eu adoro aparece? Eu não sei. Ah, Eu tatuei isso no meu braço. agora me fala por uma causa do coisa, mistério. velho. A gente sempre fica, assim, às vezes, entre o livro e o filme. Rapaz. O que é melhor? Ver o filme ou ler o livro? Cara, ver o filme ou ler o livro? Vamos lá. São plataformas diferentes. O autor ele teve uma visão daquela história e o diretor do filme vai ter uma outra visão. Uhum. Porque são artes Só que pra eu de dar fato... pinta mesmo que eu tô com São Jorge. viu? é. Eu não tô não. Não, o vinho dele é um vinho de presente que a minha amiga linda que tá me vendo, Sidgley, tá nos vendo, me presenteou. É um vinho bom. Agora eu sou baixo astral, ó. Sou baixo astral, irmão São Jorgeão. Sim, é porque... Pode continuar. as Tá bom, artes, viu? elas Esse vinho são- também. Tá gostoso? Tá bom. 20 anos, né? 20 anos de São Jorge. 20 anos de São Jorge. As artes elas são protagonizadas por pessoas diferentes. Tem uma frase que diz que o teatro é a arte do ator, o cinema é a arte do diretor, a literatura é a arte do autor e a televisão é a arte do patrocinador. Que massa. Então, todas viés diferentes, né? Então, o que é melhor, o livro ou o filme? Num livro cabe muito mais informação. Então eu posso ter um livro de 1000 páginas e eu nunca vou ter um filme que consiga adaptar aquilo de forma perfeita. Assim. Mas são coisas diferentes. Eu gosto demais de ler o livro e assistir o filme. Às vezes é decepcionante. Você assiste uns filmes, Mas você sabe o que eu acho? são- Que quando você lê um livro, você cria aquele mundo na sua imaginação Com certeza. pessoal. Aquela história passa a ser sua, né? Com suas referências. Aí quando você vai pro cinema ou vê em casa, seja lá onde for, você vê uma adaptação feita por alguém, então nunca bate com aquelas ideias, né? Que você já tinha concebido da ideia visual de uma história, né? Exatamente, Aí por dá isso frustração, por isso que as né? adaptações se tornam ruins. Porque você acaba criando uma expectativa da história que você fez na sua cabeça, que não necessariamente é a história que o diretor do filme fez na cabeça dele. No entanto, a gente tem ótimas adaptações. O Ensaio sobre a Cegueira de Saramago é um livro sensacional E bem é uma adaptado. adaptação boa. Tem algumas partes, a parte final não tem no filme, porque não cabe. Sei. O filme é um negócio limitado. O livro não é tão limitado assim. Eu posso querer fazer um livro de 500 páginas e quando eu terminar o processo eu achar que tem que botar mais 50 porque faltou alguma coisa. O cara, para botar mais meia hora de um filme, nossa, ele tem que responder a muita gente. Pô. Tem que responder ao acionista, ao cara que deu dinheiro, à produtora. Então é bem complicado essas adaptações. Eu adoro ver filmes adaptados de livros porque para mim é uma chance de ter duas plataformas, ler o livro e ir no cinema assistir o filme. Entendi. Amigo, me fala uma coisa. Você também é professor de Sou redação. professor de redação, exatamente. Quais são? E assim, a gente tem muita gente que nos vê que são pessoas que estão em fase de escola, fazendo teste de emprego, Enem, etc. 3 toques. Vamos resumir em 3, porque é muita coisa para te perguntar, senão não vai dar tempo de fazer todas as perguntas na noite. Quais são os 3 toques resumidos que você dá para a construção de uma boa redação? Cara, boa. Os 3 toques para a construção de uma boa redação. Primeiro, a gente só vai tirar uma dúvida que talvez seja um equívoco. Redação é o estudo de gêneros textuais. Então, não necessariamente redação é um gênero textual. Então, é porque a galera diz assim, não, eu escrevi uma redação. Beleza, mas você escreveu o quê? Uma prosa, uma crônica, uma dissertação, uma poesia... Então, a redação por si só, ela só é o estudo de gêneros textuais. Imagina que você esteja falando era uma dissertação, porque é a redação mais comum para os estudantes. Tipo, se você quiser entrar no IFBA, você vai fazer uma dissertação. O Enem pede uma dissertação. Então, os 3 tópicos para você fazer uma boa dissertação. Primeira coisa é ter argumentos. É impossível você falar sobre algo se você não tiver argumentos sobre aquilo. Conteúdo, né, amigo? Conteúdo. Então, conteúdo vem de leitura, vem de... Eu sempre falo para os meus alunos, assistam programas de entrevista.
cara, não tem nada que você consiga... TVE é uma emissora maravilhosa, Roda Viva, né? Tipo, Roda Viva é perfeito. Quer mais conteúdo vivo do que aquilo, assim. E na internet tem vários. Tem o 8 minutos. Tem e assim você vários pode assistir também de uma forma específica, né? Sobre um assunto que você gosta, exatamente, né? Se não quiser ver variedades, vê sobre o assunto que te interessa, né? Mas se nada te interessa, aí fica difícil. Aí fica bem complicado, né? Bem complicado. A gente teve como o tema do Enem essa ideia do... esqueci agora. Intolerância religiosa. Sim. Então, bota lá, entrevista intolerância religiosa no YouTube. Vê o que apareceu ali, assiste. É assim que você vai desenvolver argumento. Primeiro passo é isso. Segundo passo, se estuda para redação, para dissertação, do mesmo jeito que se estuda para matemática. Praticando. Sim. Você não pode, porque a dissertação ela tem várias peculiaridades. Você não pode estudar essas peculiaridades, pronto, eu já sei o que faz no primeiro período, então não preciso praticar isso. Não, você só vai saber quando você colocar em prática. Então, eu tenho uma rotina de estudo. Nessa rotina de estudo você tem que encaixar pelo menos umas 4 vezes por semana a feitura de uma dissertação. Uhum. E a outra coisa é procure alguém que sabe mais do que você. Sempre existe alguém que sabe mais do que você. Essa pessoa vai te auxiliar bastante. Essa pessoa pode corrigir a sua redação. Só uma pausa. Fica à vontade. Sempre existe alguém que sabe mais do que você, viu, sabichões? Pode continuar, meu galera aí, dona da verdade, não existe galera, isso. Um orgulho. Mas para deixar vocês felizes, também existem pessoas que sabem menos. Aí você ensina elas. Exatamente. Beijos, Michele, minha aluna. Essa pessoa pode corrigir sua redação. Talvez ela não corrija a estrutura, mas ela vai corrigir argumento. E ela vai dizer, pô, mas isso daqui, será que é convincente? Se ela sair da sua redação com alguma dúvida, o erro é seu, não é dela. Porque o texto ela tem que ser entendido pelo texto. Então, 3 dicas rápidas seria isso. Tenha argumento, pratique e peça para que outras pessoas leiam a sua dissertação. Ou seja, conteúdo. Mas o meu principal conselho, não só para vocês, é para uma esfera mais em cima, MEC, Secretaria de Educação, parar de achar que dissertação é sinônimo de redação. Quando eu faço um vestibular que eu jogo todo um conhecimento dela no lixo. Porque, por exemplo, eu ensino para eles fábula, ensino para eles apólogo, ensino para eles parábola, ensino para eles narrativa, ensino para eles poesia. Mas na hora de fazer a prova do IFBA, eles têm que aprender dissertação. Entendi. Então, por que você não dá várias opções para o aluno escolher qual o gênero ele quer dissertar, qual gênero ele quer escrever? Agora, Anderson, tem uma questão, né? A gente não é... A forma que somos criados influencia muito nessa questão da leitura, né? E às vezes a gente não é muito estimulado a isso na infância, né? Nos primeiros momentos de vida da gente. E aí depois a gente até sente uma necessidade de ler, porque o mundo pede, né? Que a gente leia mesmo. E há um problema, isso às vezes acontece comigo, concentração. A concentração na leitura, né? Você tem algumas dicas que possa dar pra gente assim, para que a gente melhore essa concentração? Ou a gente lê menos durante o dia, diminuir a quantidade de tempo lendo? Qual seria a saída para isso? Eu acho que cada um tem uma forma de adaptar o seu modo de leitura. Por exemplo, eu sou um cara que leio muito devagar. Então eu demoro muito para terminar um livro, assim. Tem vezes que eu pego, leio 5 páginas e paro. São aquelas páginas que eu li por dia. Se eu ler mais, talvez eu não absorva. Então tem um pouco disso. Lógico, ler num ambiente calmo e tranquilo, eu acho que é o primeiro passo. Mas tem gente que consegue ler no caos. Eu tenho uma aluna, Laura, que lê no celular. Ela baixa livro no celular e fica lendo. Lê o livro no celular? Lê o livro no celular. Eu nunca conseguiria fazer isso na minha vida. Meu Deus. Mas ela consegue, ela assim. consegue. Então é bem peculiar, é de uma pessoa para outra, assim, essa relação com a leitura. Agora, um conselho para que eu dou, porque você ouve demais, pelo menos eu ouço bastante a ideia de que eu não gosto de ler. Pô, você não gosta de ler? É impossível. Você gosta de música. Filme é arte. Por que você não gosta de ler? Significa se eu só ouvir funk, eu vou dizer, eu não gosto de música. Mas não é que você não gosta de música, você não gosta de funk. Mas samba você gosta. Não existe uma pessoa que não gosta de ler. Essa pessoa ainda não leu o... Cara, isso é mentira. Procura o livro certo, vai lá no perfil do Poeta Crônico, facebook.com/Poeta Crônico e me diz assim, pô, eu gosto disso e daquilo, me receita um livro.
e eu vou lá, tal qual o médico, receitar um livro para você. Que massa isso, cara, que massa. Agora sim, você fala também, eu estava dando uma pesquisada na sua vida, né, antes de você vir aqui, da questão de poesias declamadas em formato de videoclipe. Sim. Ou seja, você já está usando duas linguagens. Isso. Né? Como é que está sendo essa adaptação? O que você já fez baseado nisso? Eu tenho várias poesias no YouTube que elas viraram clipe. Porque eu sempre fui um cara incomodado demais em fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Então, poeta existem milhares. Eu sempre estou em sarau, aqui em Salvador tem muito poeta. Existe muitos sarais aqui em Salvador? Nossa, demais. Existem vários. Tem o site do querido Valdec, Valdec de Almeida, que ele junta todos os saraus. Se você tiver vontade de ir, ele lá esquematiza todos os saraus que tem em Salvador. São vários, são vários. O plural é saraus ou sarais? Saraus, Caramba, né? Saraus. Saraus, né? Eu nunca falei isso no plural e agora ia falando me deu uma dúvida. Boa pergunta. Eu vou dizer saraus. Se alguém aí souber qual é o plural correto... Ninguém sabe tudo, viu, gente? Como a gente disse, né? Isso é bom. Agora, amigo, gente, qual é o que você recomenda mais para as pessoas que estão escrevendo, que estão começando a fazer exercícios de poesia? Existe algum sarau assim que você acha que é massa, que acontece na cidade? Existe. Com uma certa frequência? Existe. Essa é a pergunta perfeita para isso. Existe um sarau chamado Fala Escritor. Ele acontece... na verdade, ele vai mudar o formato agora, não vai ter mais nenhum esse ano, mas o ano que vem ele volta a acontecer. Então, tem a página lá, Fala Escritor. Como é que funciona o Fala Escritor? Você entra lá, se você tiver sua poesia, você recita, é microfone aberto. Ele sempre tem uma atração e uma dica de literatura, mas duas partes desse sarau é microfone aberto, para você chegar lá e recitar. Que massa. Eu encontrei o Fala Escritor no final de 2014. Zaca, eu falava tão rápido que eu não sabia se eu estava recitando uma poesia ou cantando um rap. Eu ficava desesperado para sair de lá da frente. Então eu chegava lá, embolava tudo. Ficou nervoso, né, velho? Tremendo, falava, saía. E aí teve uma vez... Isso já pede um pouco do ator também, né? Porque você falar uma poesia, você tem que meio que interpretar. Sim, eu fiz oficina de teatro com o Carlos Betão por causa disso, porque eu queria melhorar. E lá tem os caras que ficam te auxiliando. Então, o próprio Valdec, Carrano, Luiz, esses caras organizam a poesia em Salvador. Eu sou muito grato a eles, porque eles foram me dando dica. Falando, pô, Sean, você fala muito rápido. Teve uma vez que Carrano falou, Sean, hoje você falou e não disse nada. Então, cara, vá com calma. Ai, Milena Pereira. Beijo, Milena. Saraus. Estamos certo. Obrigado, Milena. Saraus. E aí eu melhorei muito para declamar por causa disso. E lá ninguém te julga em nada. Você pode chegar lá, alguém não gostar da sua poesia, ele vai bater palma, vai te incentivar. Entendi. Então é um espaço completamente democrático. Até para perder a timidez, perder a inibição, né? Porque você está exercitando uma série de coisas. Amigo, eu quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para os poetas que estão no meu Facebook e vão alimentando sempre as páginas com poesia. Você é um deles, né? Você está aqui. Então eu quero mandar um abraço para... Talvez você conheça alguns. Raspareta Calderache. Pareta é sensacional. Uma figuraça. É um dos próximos convidados a estar aqui. De 8 a 80 anos, ele tem uma poesia que começa assim, que é demais. Maravilha, demais. Éder Novaes, que é ator-poeta. Eu conheço as fotos dele. Ele coloca umas poesias, umas declamações em vídeo também maravilhosas. As fotos são muito boas. Meu amigo das antigas, Marcos Costa, que escreveu um livro chamado Um Passo para o Escuro, que é uma tela minha, virou a capa do livro dele. Ele agora está escrevendo outro para o ano que vem. Paula Monteiro, que vive e respira poesia. Todos os dias, Paula está escrevendo, Paula está postando, está compartilhando. Alain Miranda, que todo mundo conhece, né? Essa figura conhecidíssima, mas Alain Miranda escreve umas crônicas maravilhosas. E muitas crônicas de Alain acabam virando peças teatrais dele, né? Meu querido amigo Braulio Santos, que tem um link Inteligência Humana, que é um cara antenado com todas essas linguagens artísticas e que são pessoas que estão sempre nos acompanhando aqui. Então vai um grande abraço. E essa entrevista com o Sean também é Anderson Sean, por isso que às vezes Anderson, às vezes Sean. É uma homenagem a todos vocês que escrevem. Agora, escrever, se vive disso, velho? Se vive de escrever. Você vive de poesia. Como é isso, rapaz? Se vive de poesia. Você paga água, paga luz, paga telefone com poesia. Eu não vivo, mas se vive disso. Camila, beijo. Avisa a galera do Bom Aluno que eu tô aqui, por favor. Se vive sim. Principalmente porque eu acho que você não é o que você é pago para ser. Tem muita gente que se resume ao seu emprego. Eu vou parafrasear Saramago de novo, assim. No ensaio sobre a cegueira, as pessoas estão cegas, então elas não têm nome, elas só têm profissão. Então, não sei quem é o médico, não sei quem é o faxineiro. As pessoas não se olham, então elas se veem pela função delas.
Tipo, nós temos olhos, nós enxergamos com eles. Então a gente não precisa ser o que a gente é pago para ser. Então, eu não sou professor, eu sou escritor, eu sou poeta. Eu fico brincando dizendo que eu só dou aula porque eu tenho manhã livre. Mas na verdade eu sou escritor e poeta. Por quê? Porque é isso que eu me vejo. Então eu sou poeta. Agora, se vive disso, sim. Eu ainda não vivo. Agora você tem uma formação publicitária. Sou. E a poesia é uma opção? Foi uma opção depois disso? Não, é uma história bem curiosa. No final do meu curso, do curso de publicidade, eu entrei na faculdade muito cedo. Eu entrei na faculdade de 16 anos. 16 para 17. No final do curso, eu vim perceber finalmente que era publicidade e como publicidade é ruim. Como Sério? publicidade é o que faz o capitalismo funcionar. Exatamente, Ela é o filhote do Ou seja, capitalismo. você pega um né? lixo e embala e vende aquilo, né? Exatamente. Você cria necessidade onde não tem, né? O cara tá lá na sala dele, você joga uma pedra no vidro dele, quebra e na pedra tá escrito conserta-se vidro. Então você criou nele uma necessidade que não existia. Causando um prejuízo nele. E causando um prejuízo. E quando eu entendi que publicidade era isso, eu falei, cara, eu não quero isso pra mim. Eu sou um cara muito bom de bondade para trabalhar com publicidade. Não vou fazer isso. Ao mesmo tempo, eu estava estagiando como funcionário da Faculdade 2 de Julho, auxiliando no laboratório de informática. E o professor que eu deveria auxiliar, né? Mas o professor lá era tão mangueado que ele não ia para várias aulas. E eu comecei a dar aulas de Photoshop, CorelDRAW e tudo mais. E eu adorava a gratidão dos alunos. Quando eles conseguiam terminar o trabalho. E eu pensei em mim, pô, eu acho que eu tenho um pouco de professor aqui dentro, assim. Aí eu fiz uma pós em educação, então minha formação é de comunicação, mas eu sou especialista em educação. E posteriormente eu entrei para o Educandário Elita Vieira, que é o colégio que eu estou até hoje, e a ONG Bom Aluno, que eu dou aula nesses dois lugares, assim. Entendi. E aí me apaixonei pela profissão. Já tive alguns sucessos como professor, assim, que como publicitário eu sabia que eu não ia conseguir nunca. Assim, não ia lhe trazer satisfação pessoal, então, não a questão da publicidade. Não, porque eu olhar aqui e eu ver que os meus alunos estão tirando o tempo deles para ficar me assistindo, sendo que eles me veem todo dia, o negócio é Alunos demais. de chão que estão vendo a entrevista pela primeira vez, podem fazer perguntas. A gente não está lendo todas ainda, porque o último bloco dessa entrevista é só resposta às suas perguntas. Então vocês podem ir fazendo as perguntas, que a gente vai dar uma atenção individualizada a cada um de vocês no final. Amigo, então é possível realmente viver disso? Essas perguntas que eu estou lhe fazendo aqui, na verdade, foram todas pesquisadas em cima daquele do release que você me mandou e da sua própria vida virtual, né? Que são suas páginas. Minha vida uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para você é sobre a oficina de poesia. Como é isso? Você Posso. Pô, legal você falar da oficina, porque eu vou estar lá na Boca do Rio, na virada da educação. Na virada Salvador, e concentro num lugar só nesse dia, que é manhã e tarde. Então, dia 26 de... A oficina crônica, na verdade, serve para que eles entendam o que é poesia, é um gênero que eu inventei. Apesar disso já existir de outros formatos, eu quero disseminar essa ideia de poesia crônica. É a poesia que junta a poesia e a crônica, né? O que você faz, poetizar o que você faz no seu dia a dia. Eu ensino todos os preceitos de poesia crônica, ensino outras formas. A gente dá uma misturada bem legal, fala muito sobre poemas, sobre autores, mas o melhor disso é que no final eles aprendem a fazer o próprio livro. Um livro com uma folha de papel. A gente pega uma folha de papel ofício e no final da poesia cada aluno tem um livro com uma folha de papel, que é um negócio que eu aprendi com um poeta daqui de Salvador chamado Gato Preto, assim, que é sensacional. Eu vi ele fazendo, a primeira vez que eu fiz essa oficina foi lá no IFBA, e esses alunos do IFBA já entram em ônibus recitando poesia e distribuindo os próprios livretos, assim. Meu velho, isso aqui é o que, velho? Cara, eu quero ser imortal. A minha maior o livro na cabeceira da cama e vai perguntar, pô, quem é que foi esse Anderson Chon? Deixa eu ver aqui no Google para ver se o Google sabe quem foi Anderson Chon. E aí eu não vou morrer nunca, porque eu sempre vou estar vivo no livro, vou estar vivo nas poesias, nas mensagens que alguém for passar, assim.
Vou citar três grandes poetas assim que com certeza você conhece, muita gente conhece, que me tocaram. Poetas nos toquem, porque nós tenhamos algo em comum com eles, né? Álvaro de Campos, né, que é Fernando Pessoa, que às vezes assinava como Álvaro de Campos, Clarice Lispector e Cecília Meirelles, né? Inclusive Cecília Meirelles, ela tem uma poesia chamada, não é uma poesia, um conto, chamado O Cão. Galera que adora cachorro, que adora gato, Sidgley, procure depois de O Cão. É emocionante. Cara, isso quase eu não consegui vestibular. Isso quando eu fiz chorando porque é lindo demais. Ela nos compara a um cão feridento. Que ela, na verdade, a história toda é que ela chega em casa, tem um cão feridento na porta dela no tapete, e ela tange o cão para que ele vá embora, para que ela entre em casa. E ela narra sobre isso, e ela fala da questão do animal debilitado, que precisava de ajuda, que olha para ela, mas no momento ela tinha pressa. E ela não pode ajudar. Sim. E aí ela narra que a vida é assim. Voltou. Isso é coisas dele lá. Então, essas coisas que você não tinha visto de casa, já viu que rola, entendeu? Mas voltando, é isso. Então eu acho que esses poetas, eles eram muito fatalistas, né? Por exemplo, eu vou citar também Fernando Pessoa, que parece que teve uma época que ele quis morrer, né? Que ele surtou com a vida. A Passagem das Horas de Fernando Pessoa me deixa louco, cara. Que Maria Bethânia até interpreta no CD Imitação da Vida. Em que ele fala dessa questão da vida, de você querer devorar a vida e que às vezes dá vontade de viver entre árvores e esquecimentos. Aquilo ali me deixa louco, entendeu? É muito louco. E Clarice Lispector, cada vez mais da morte. Então, como é Anderson Chon? Além dos sentimentos urbanos, como a poesia que você mencionou da menina na rua. Sim, isso com a Ana Maria Gonçalves, do Defeito de Cor. É que todo escritor escreve sempre sobre a mesma coisa. E aí eu fui me perguntar sobre o que eu escrevia. E aí, analisando os meus escritos, eu escrevo conto também. Por sinal, tem 2 contos na minha página www.andersonchon.com.br. Quem puder colocar aí como link vai me ajudar pra caramba. Vocês vão entender o que eu tô falando a partir desse conto. Eu sempre escrevo sobre perda. Então talvez eu tenha em mim um medo da perda muito grande. E aí eu fui analisar a partir disso e realmente eu sou um cara que eu já me mudei bastante. Bruno Augusto, beijo no coração, velho. Te amo, rapaz. Eu sou um cara que eu tenho medo de perder porque eu já eu morava aqui, fui pro Rio, do Rio eu voltei. Então eu tenho medo de perder. Isso pra mim deixa muito claro porque eu sou professor, né? Então significa que todo ano uma turma se forma e sai da escola. Pra mim a pior parte de ser professor é isso. Me despedir dessa galera. Assim. Entendi. Você passa essa última turma que saiu, a gente ficou 4 anos juntos. Então isso é uma coisa que te toca, que te traz... A perda, eu percebo que sempre quando eu tô escrevendo, ali tem um pouco do que eu sofro na hora de perder. Mas não é perder de não ganhar. É de perder alguém, perder um sentimento. Talvez aquela menina que você era apaixonado, e aí você percebe que você não pode mais estar apaixonado por ela, porque não vai pra lugar nenhum, assim. Esse ciclo da vida mesmo de mudanças, né? Isso As perdas fazem parte, né? Uma vez minha mãe me disse que me achava um cara relutante à mudança. Eu tentei mudar até depois disso. Depois que ela me disse que era relutante à mudança, eu tentei mudar. Não sei Minha mãe disse pra mim que eu não terminava nada que eu começava, entendeu? Aí eu comecei a terminar as coisas que eu começava, entendeu? Eu acho que tudo meu tem um véu... Probleminha de transmissão lenta, corte, essas coisas, é do sistema mesmo da transmissão. A gente aqui estamos nos vendo e às vezes está com um delayzinho, a gente está um pouco lento também. Mas isso é alguma coisa ligada realmente à transmissão, ao operador ou à internet que temos no Brasil, que não é legal. Para vocês que estão nos vendo pela primeira vez, essa entrevista fica gravada na página e na página de Chon, e vocês podem conferir depois na gravada na página, vocês vão poder rodá-la sem interrupções. Depois das perguntas, a gente vai solucionar esses probleminhas que estão rolando, que a galera algumas vezes tá reclamando pra gente aí. Mas isso é uma questão de sinal, essas coisas, entendeu?
Ou quando perceberem que isso está dando muito certo, vão querer começar a boicotar, entendeu? Mas é isso aí. Então, meu amigo, esses artistas tinham esse pensamento. Quando você dá uma oficina, você visa identificar nas pessoas qual a veia dela, qual o caminho dela como poeta? Sim, sim. Bastante. Eu tento sentar do lado de cada um dos alunos para ver sobre o que eles estão escrevendo, para ver, pô, será que isso daqui, será que se você mexer aqui, pô, você está querendo me passar aqui mensagem? Normalmente, a gurizada, ele escreve sobre alguma coisa que está acontecendo com ele, que ele quer deixar para fora, assim, quer deixar para fora não, quer tirar esse sentimento dele. Então, é algum problema familiar, é alguma grande felicidade, é alguma paixão, e aí eu fico tentando moldar a forma disso, assim, tipo, pô, e se você falar aqui, e se você for mais subjetivo aqui, sempre dessa forma. São técnicas, né? São técnicas. Para que a pessoa libere o pensamento. Minha mãe, Zaca. Geisa Santos. Manda um beijo pra ela. Oi, dona Geisa Santos, tá bem, viu? Tá aqui, tá tudo bem com ele. A senhora pode até conferir, ó. Grande beijo pra senhora e bom tê-la perto. E é pra meu pai também, senão ele vai ficar com ciúme, né? Gabriel Nunes? Não, Gabriel Nunes é meu aluno. É porque meu pai deve estar assistindo pelo dela. Ah, sim. Um grande abraço pro senhor que tá nos vendo. Como é o nome do seu pai? Alberto. Seu Alberto. Muito prazer, seu Alberto. E seja bem-vindo também. Tá parecendo meio Xuxa, né? Tá uma coisa, né, de machinho, né? Tipo, Mas, ó, mamãe, nós baianos papai. somos assim, Pô, né? sempre, Tudo muito... sempre. a gente tem essa dá coisa pra da ser. família que eu acho maravilhoso, né? Que a gente não consegue se desvincular, né? Mas é uma coisa muito isso forte. É demais. Mas amigo, então essa coisa de escrever, ela também tem um efeito terapêutico sobre você, escrever? Já teve mais. Porque quando você transforma, aí você mais do que eu deve saber disso, quando você transforma a arte em trabalho, você começa a encarar aquilo como profissão. Aham. Então, às vezes, você está querendo até se livrar de ter que escrever, no meu caso, assim. Mas é uma profissão, então você tem que fazer. Eu encaro o processo de escrita como profissão. E aí tem muita gente que acha que falar isso é talvez tirar o que há de arte, o que há de belo da coisa. Já eu acho que não. Eu acordo todo dia, vou trabalhar, isso não é uma opção. Eu tenho que ir trabalhar. Sei. Então eu tenho que escrever. Eu escrevi um livro chamado Os Últimos Anjos de Vida. Ele é uma trilogia. Todo dia eu me forçava a escrever 4 páginas por dia. Não tinha jeito. Tinha dia que não tinha criatividade, tinha dia que eu demorava horas. Eu tinha que escrever 4 horas por dia. Como obrigação mesmo. Como obrigação, como profissão. Quem me ensinou isso foi Stephen King. Quando eu li a biografia de Stephen King, ele escrevia todo dia. Então não tem essa de inspiração, vou esperar a hora que descer alguma coisa em mim para poder escrever, não. Se você quer tratar isso como profissão, se você quer viver disso, eu ainda não vivo disso, você tem que tratar, levar a sério. Então, já foi terapêutico. Em algumas horas Quando eu tenho muito problema em mim, para mim escrever, aliviar esses problemas, tirar eles, assim. Quando, do jeito que o mundo tá, tem tanta coisa acontecendo, que, às vezes escrever sobre isso é refletir sobre isso. Então eu faço muito também como processo de autorreflexão. Agora sim, amigo, as pessoas acham que a poesia é uma coisa feminina, os homens machistas não podem escrever porque poesia está ligada a sentimentalismo. E uma outra questão, só se escreve quando se está apaixonado, a poesia é relacionada ao amor, à dor do amor. Você acha que o que você acha disso? Qual a sua opinião sobre isso? Não, acho que não. Você acha que um cara mesmo, um homem hétero, retado mesmo, vai lá e escreve mesmo a poesia, velho? Com certeza. Até porque eu escrevo, eu sou um homem hétero, retado. Que massa. E escreve, né? Isso não é feminino, você não acha que isso é? Jamais. Mas você já sofreu algum preconceito por isso? Já fizeram alguma piadinha? Pô, o cara escreve poesia, pô. A piada que eu não aguento mais ouvir é você é poeteiro, né? Pô, isso é bem baiano, velho. Isso é baiano, cara. Por favor, parem com isso, velho. Isso é chato. É a mesma coisa da piada do pavê, velho. Não façam mais essa piada. Como é a piada do pavê, velho? Pô, o que é isso aqui? É o pavê? É pavê ou pra comer? Sei. Cara, a piada do poeteiro... Paula Monteiro, poetisa na área. Que legal, velho. Pronto, uma pra turma. Paula, diz pra eles também que a piada do poeteiro é muito ruim. Então, por favor, assim, parem de fazer isso. Mas eu nunca fui discriminado por ser porque tudo hoje é um preconceito, né? Tudo é questão de problema. E se alguém fez assim, eu nem percebi, assim, porque seria idiota da parte da pessoa discriminar por conta disso. Agora, esse negócio de escrever só quando tá apaixonado, não é. Você pode escrever poesia sobre diversas coisas. No meu novo livro, tem uma poesia que fala sobre as pessoas que se incomodam com as pessoas que são gordas.
Porque tem muito disso, né? Tipo, pô, o cara é gordo, tá comendo ainda, não sei o que. Velho, deixa ele. Uma pessoa gorda entrou no ônibus, apertou todo mundo. Não, tá dançando, pô, é gordo e dança. Gordo não pode dançar, gordo não pode ir pra praia. Então é uma poesia, eu não tenho ela de cabeça, mas é uma poesia que se chama Cada Um no Seu Cardápio. Então, cada pessoa tem que cuidar da sua vida, assim. E a poesia, você pode escrever poesia sobre qualquer coisa. Isso é massa, isso é o bom da poesia. Entendi. Então aí cada um vai dar um destino a isso, né? O sentimento que tem e o interesse que tem na coisa, né? Exatamente. Isso é muito legal, muito bom. Amigo, nós vamos partir para o nosso segundo bloco, e é o bloco de perguntas, das manifestações que a gente está recebendo várias aí. Eu acho que a gente não vai conseguir ler todas não, viu, cara? Que tá entrando muitas, viu? Nós já estamos com 19 compartilhamentos, cara, desde a hora que a gente começou. Olha isso aqui, velho. Entendeu? Então a gente vai sim, está sim. E eu não sabia que tanta gente gostava de ler. Eu achava que as telecomunicações, a internet, celular e etc. tirariam um pouco esse prazer das pessoas da leitura, né? As pessoas às vezes gostam mais de ver vídeos, né? Ficam na questão dos vídeos. Eu quero dizer para vocês também uma coisa. As telas, Sean, que compõem o nosso cenário, que estão aqui no fundo, são telas individuais, são minhas telas e elas estão à venda. Aqueles que desejarem adquirir uma tela dessa, fala comigo depois em inbox. Depois que eu vou produzir mais camisas dessa, Sean, com minha assinatura. Olha essa preta como ficou bala. É massa. Entendeu? E aí vocês vão poder adquirir também essas camisas em box. Mas deixa eu produzir primeiro, não fiquem cobrando, pelo amor de Deus. Depois que eu produzir, eu falo. É isso. Então a gente vai partir para o nosso segundo bloco, que é o bloco de perguntas e respostas diretamente com o nosso poeteiro aqui. Desculpa, eu não resisti. Eu não resisti. Vamos lá. Boa. Victor Castro, por favor, responde a minha. A sua pergunta, Victor, a gente vai ver lá na frente, cara. É porque ela vem da última para a primeira, mas a gente vai chegar na sua pergunta. Ou então e aí... faz a pergunta de novo. Não, mas se ele fizer de novo, vai locar de novo no final. A gente vai chegar nela, Victor. Então, calma. Vitor é gente fina. Minha irmã é poetisa, Rosana Paulo, vou avisá-la. Rosiane falando. Paulo, eu acho que conheço. Eu conheço uma Rosana da poesia. Cara, tá entrando. Eu não sei se eu vou conseguir, bicho, ler todas as perguntas, não, viu, cara? Eu tô feliz assim de uma forma. Tá, mas olha, ela tá em peso assim mesmo, né? Que interesse massa pela poesia e pela literatura, legal, velho. Né, velho? Agora, olha, eu vou ler então as principais perguntas e as mais polêmicas, e depois, Sean, você pode entrar na página e responder a cada uma dessas pessoas individualmente. Faço. Por favor, viu? Não deixa ninguém batido, que todo mundo vai ter sua resposta. Pô, que legal. Gabriel Nunes, quero saber quando você está com ideias para a poesia, mas não consegue passar para o papel. Pô, boa, Nunes. Beijo no coração. Saudade gigantesca. Isso é o hiato criativo, né? Quando você tem uma ótima ideia e você não consegue escrever sobre aquilo. Às vezes isso acontece porque ou aquele assunto te incomoda bastante e você ainda não conseguiu digerir ele a ponto de transformar em poesia, ou você não está num bom dia para escrever sobre ele. Aí você vai ter que procurar uma outra coisa para escrever. Mas tente colocar no papel, tente fazer um esquema das palavras que mais te chamam a atenção, das ideias que estão mais martelando a sua cabeça, para que a partir desse esquema você consiga montar a sua poesia. Mas acontece. Vai ter dia que você não vai querer escrever, não vai conseguir escrever. Se você não tem isso como profissão, você pode deixar. Amanhã eu escrevo. Eu tô com a ideia de escrever uma poesia sobre o Trump. Para quem assistiu Star Wars, sabe que tem um general que tem uma fala que ele diz "It's a trap". Isso é uma armadilha. Então o título da poesia vai ser "It's a Trump", fazendo uma analogia com a armadilha. A armadilha e ao presidente dos Estados Unidos. É a ideia, tá aqui na minha cabeça. Eu só ainda não consegui sentar, cadenciar, ver qual é a forma, mas a ideia já está aqui. Então se você tem uma ideia, e aí serve as novas tecnologias. Pô, veio na rua uma ideia de poesia, pega ali o áudio, já grava, vai para casa, trabalha. Mas às vezes vai acontecer de você ter uma boa ideia na cabeça e não conseguir passar para o papel. Mas não se desespere. Como diz o Guia do Mochileiro das Galáxias, não entre em pânico. Marcos Costa está querendo saber o seguinte de você. Você acha que as referências atrapalham o seu trabalho? Eu tenho problemas com pessoa. Pode ser que sim, porque pode ser que você escreva muito parecido com um poeta que já é consagrado, que já existe. Foi o que eu fiz quando eu comecei a escrever o meu livro, Um Poeta Crônico. Eu nem mostrei ele, Zaca. Posso mostrar aqui? Pode sim, depois claro. Pode mostrar, aqui. aproximar. Vamos falar sobre elas sim. Um Poeta Crônico. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu parei de ler poesia por conta disso, por ter problemas com referências, principalmente Leminski. Eu achava que o que eu estava escrevendo era muito parecido com Leminski.
Aí eu parei de ler Leminski por conta disso. E aí eu consegui uma cara que fosse só minha. Então, se você tem problema, porque você sempre acha que está plagiando um autor que você gosta muito, a sugestão é que você pare um pouco de ler esse autor, vá conhecer outras obras. Existem vários. Tem um tal de Anderson Chon, assim, que é muito bom. Se você procurar ele. Assim, Marcos Costa, eu tenho um problema com suas poesias, porque às vezes eu leio muito suas coisas, e aí quando eu vou escrever, eu fico com sua estrutura na minha cabeça, entendeu? E aí, às vezes, quando geralmente você publica alguma coisa que eu leio, naquele dia eu não consigo escrever nada. Não que eu não sou poeta, entendeu? É uma outra forma de me expressar. Eu não sou como vocês. Mas me atrapalha quando eu leio você, entendeu? Eu preciso dar um tempo para poder conseguir fazer alguma coisa que eu considere minha. A Emanuel Zeda está falando o seguinte: a publicidade não é ruim à sociedade. Quando me formei em PP, percebi que faltava um pouco mais. Então me especializei em marketing e agora estou fazendo gestão de projetos. Mas enquanto profissional de publicidade, obtive muito sucesso fazendo comunicação para várias classes sociais, inclusive comunicação de segurança para a indústria. Acabei me especializando muito mais em informar do que vender. O que você acha? Então, na verdade, é propaganda, né? Porque a propaganda propaga, a publicidade vende. O que você está fazendo é propagar informações. Não necessariamente essas informações têm cunho publicitário, então tem cunho de venda. Massa, você conseguiu achar aí um ramo dentro do curso de publicidade que fosse mais adequado para você. No meu caso, eu preferi sair da área mesmo, fazer algo que eu achasse que ia mudar a vida das pessoas, que era a educação. Então, eu achei que esse caminho era melhor para mim. A publicidade está ótima para você, Manuel. Então, maravilha. Segue em frente, né? Segue em frente. Victor Castro, chegou a sua pergunta, meu nobre. Chegou, qual o conselho que você dá para quem quer se profissionalizar como escritor e como começar? Primeiro passo é escrever, né? Se você quer ser um profissional, né, de literatura, você tem que escrever. Ler. Agora, não necessariamente um bom leitor é um bom escritor. Um cara que pede os melhores pratos de um restaurante, ele não sabe cozinhar esses melhores pratos. Então a gente tem que parar com essa ideia de que se você for um bom leitor, a partir daí você vai escrever bem. Não. Escrever é prática. Você tem que praticar bastante. E você tem que gostar do que você está fazendo. Não pode ter vergonha. Eu estava conversando ontem com uma amiga, escritora ótima, Blenda, que ela está com um receio com o que ela escreve. Eu falei, Blenda, leia. Se você gostar, então é bom. Você não pode ter vergonha, porque existem milhares de pessoas iguais a você pelo mundo. Então não tenha vergonha de mostrar, escreva sempre e corra atrás. Existem diversas formas, diversos mecanismos de você divulgar o seu trabalho e ache um diferencial. É importantíssimo você achar um diferencial. Escrever, todo mundo escreve. Por que eu tenho que ler você? Por que você tem que ler um poeta crônico? Porque um poeta crônico tem videoclipe, porque um poeta crônico ele juntou poesia e crônica. Porque um poeta crônico tem as páginas do livro, vou mostrar aqui de novo, Zaca. As páginas do livro, toda em negativo. As páginas são brancas e pretas, que é completamente diferente de um livro de poesia que normalmente tem as páginas todas brancas. Então procure um diferencial, isso é um conselho também. Que massa. Tem aqui uma pergunta de Tiago Jesus para você. O que você achou do tema da redação do Enem? Magu, brigadão por tudo, por estar assistindo assim, você é um cara demais. A gente tá muito show da Xuxa, caramba. Tá o que eu achei, amigos, colegas, conhecidos, alunos, é isso aí, gente. A galera demais, assim, eu tô feliz demais. O que eu achei do tema do Enem sensacional. O Enem tá acertando, o Enem erra pra caramba, né? Mas nos temas de redação ele tem acertado bastante. Porque você faz com que as pessoas reflitam. Essa é a ideia de intolerância religiosa, então os caras que estavam, chuta macumba, que não sei o quê, eles tiveram que sentar e refletir sobre o preconceito que eles mesmos propagam. Então isso é muito interessante, você fazer com que seja um tema de relevância social, que esse tema mude vidas. Eu achei demais, assim como eu tinha achado o do respeito à mulher no Enem passado. Assim. Tomara que os temas continuem sendo os mesmos, que tragam reflexão, que de alguma forma tentem entrar na cabeça desses jovens e tornar eles menos preconceituosos, menos misóginos, menos racistas. Isso vai ser sensacional. Esse é um passo certo do Enem. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Algumas pessoas falando que a transmissão não está legal, mas que depois ficou. Muita gente dizendo que você é um grande professor, o melhor professor. Obrigado, demais, demais. Vocês são demais, assim. Gabriel disse que é para você não lembrar, depois você vai saber o que é que ele está pedindo para que você não lembre. Cadê? Gabriel, meu Deus, lembra disso não, disso não lembro. Rabin Santos publicou um poema dele, né? Música minha, música amada, és linda para se ouvir, gostosa para se dançar.
Muitos podem te sentir, mas eu posso te tocar. Pô, legal. Em 1984. Muito obrigado pela audiência, Rabin. Você sempre presente, você sempre perto. A Paula está pedindo aqui para que você recite um poema seu. Massa. Isso vai acontecer no final. Ele encerra a entrevista com o poema dele, Paula. Então, ótimo. A Gabriel Nunes está dizendo: valeu, Anderson. Estou com muitas saudades mesmo, meu professor, meu amigo. Eu também, Nunes. Bastante. Pamela também está assistindo. Cadê? Bruno. E te quer que me mande um beijo para ela. Beijo, Pamela. Beijo para todos os cachorros também. Bruno e Pamela é o casal mais fofo que eu conheço em toda a minha vida. Não, cara, eu acabei de cometer um suicídio com uma amiga minha. Eu tenho que dizer que Lara e Mago é o casal mais fofo que eu conheci na vida. Os dois são casais fofos. Assim. Pegaram ele, tá vendo? Assim. Ele chega e diz isso pra todo casal fofo, viu? Maeve Rego tá dizendo que tá maneiro. Que massa, Maeve. Tá sempre rolando aqui, Maeve, no meu Facebook, todas as sextas e domingos, entrevistas com figuras e personalidades interessantes sobre diversos assuntos. Seja sempre bem-vinda. Marcos Costa está dizendo que Amsterdã te ama, igual a Jesus. Mas eu reconheço o que o Anderson falou. Passei anos sem ler poesia por causa disso, porque ele escreve. Sim. Então é o que você falou, ele deu um tempo de ler para poder escrever da forma dele, né? Massa. Emanuel Zeda está te respondendo ao seu comentário. Obrigado, Anderson. Tenho vontade de escrever, mas não consigo parar e fazer. Leio muito e concordo com você que a educação é um belo caminho para mudar a vida das pessoas. Grande abraço e mais sucesso. Zaca, grande abraço para você também. Já fui seu aluno e admiro o seu trabalho. Obrigado, meu querido, obrigado. Essa barbinha que você tá aí na foto, Emanuel, não te reconheci não, velho. Você era pipivete quando você foi meu aluno, não foi não? Mas muito bom você estar perto, meu querido. Marcos está perguntando se só tem uma taça. Sim, Marcos, a taça de Chon, porque eu tô bebendo o vinho mais barato do mercado, que tá fazendo 20 anos hoje, que é o vinho São Jorge. E é um vinho de garrafa de plástico que custa R$3,80. Plástico, viu, a garrafa? E custa R$3,80. Porque a galera ficava me xoxando, dizendo que eu só bebia vinho barato. Aqui aí eu tô bebendo um barato mesmo, de sacanagem. E para mostrar o que, Sean? Que é a simplicidade das coisas. A simplicidade talvez seja a fórmula da produtividade. Claro, claro. Então é por isso, amigo, você não pegou o começo, mas foi isso que tá rolando. William de Castro, estou contigo, Sean. Sou seu fã e admiro todo o seu conhecimento. Um abraço. Valeu, demais. Tô perguntando. Aqui, cadê? De Luana Costa. Você acha que para ser escritor tem que nascer com dom? Jamais. Não tem que nascer com dom nenhum. Na verdade, sempre quando alguém me diz assim que o que eu faço é dom, eu sinto como uma pequena ofensa. Porque desmerece todo o trabalho, né? Desmerece a ideia de que você praticou, de que você se profissionalizou para aquilo. Então não tem que nascer com dom nenhum. Você tem que ter prática. Talvez, se você tiver uma predisposição, já ajuda. Se você quiser dar a essa predisposição nome de dom, ok. Mas tem que nascer com dom, não. Eu tenho alunos que começaram no 6º ano sem escrever absolutamente nada. Eles começaram a praticar, e agora eles já são mini escritores. Não, dom não. Não é necessário ter. Não é necessário. E muita mensagem assim de cunho positivo para você, amigo. Muita gente dizendo que te gosta, que tem saudade, que você... Olha, ele vai responder a todas. Eu queria que você me mostrasse essa série de livros que você trouxe aqui. O que são isso aí? Você mostrasse pra galera aí. Posso recitar, porque minha mãe pediu ali, ó. Quero ouvir o poema Saudade. Será que pode? Vai sim. No final, você vai recitar. Saudades é do final? É o que você programou para o final? Não foi ele, não. Então pronto. Você, por favor, mostra os livros, explica por que você os trouxe e recita Saudade pra gente. Pra mamãe. Pronto. Então, vocês viram, esse é o livro, eu tenho esse livro publicado, Um Poeta Crônico. Esse Poeta Crônico é um compêndio de poesia, ele saiu no final de 2013. Você encontra ele na minha mão, encontra ele na Livraria Leitura, no Bela Vista, e na Porto dos Livros, no Porto da Barra. É um compêndio de poesia. Aqui tem poesias de toda uma vida. Tem aqui a sinopse dele aqui, Zaca. Não sei se as pessoas conseguem ler. Mas lá a imagem ela fica invertida. É legal que as pessoas elas registrem a capa. Dê licença aqui, amigo. Só ajudá-lo. Olha só. Esse é o livro. Um Poeta Crônico. Ok? Agora os outros livros. Que são esses livros que você trouxe? Os outros livros que eu trouxe todos os livros que eu já tive uma participação e coisas que estão no forno. Então eu vou mostrar primeiro isso que eu participei. Esse também é uma coletânea de poesia chamada Poesia Todo Dia. Tem até o meu nome aqui.
Sou um Poeta do Bem. Esse Poesia Todo Dia foi pela Alpha Graphics, ele juntou poetas que escreviam todo dia. Então eu acho que durante 90 dias vocês tinham que mandar a poesia para eles e eles iam selecionar uma poesia de cada um desses poetas. Certo. E aí deu nesse livro. Aqui meu tem uma poesia que se chama Aqui Jaz Uma Tentativa. Certo. Certo. Na verdade, esse livro saiu antes do meu livro. Então quando eu recebi isso, foi a primeira vez que eu me podem adquirir ele? Publicado. No site da Alpha Graphics. Bota lá no Google, vocês acham assim, rapidinho. Certo. E aqui já é a minha empreitada com contos. Que é o legal. Artistas Liberais. Você já escreveu filme, Sean? Nunca escrevi roteiro, não. Mas eu tô pra ter um conto adaptado pra curta-metragem. Que massa, né? E essa capa é muito massa, muito boa, né? Muito boa. Então, o Artistas Liberais, ele pegou 15 contos que tivessem como protagonistas artistas. Sim. E aí eles escolheram um conto meu que se chama A Atriz e o Escritor. A Atriz e o Escritor? Exatamente. Deixa eu ver se eu acho aqui a capinha dele. A Atriz e o Escritor, ele conta a mensagem, vou achar... Aqui. A Atriz e o Escritor Anderson Sean. Esse conto conta a história de uma relação amorosa que ela é contada pelo ponto de vista do escritor, depois ela é contada pelo ponto de vista da atriz e, por último, pelo ponto de vista do amor. No final, é o amor que narra toda a história. E é muito bom, assim. Ele foi classificado em primeiro lugar. Fiquei muito feliz quando eu tive ele publicado. E os meus outros 2 livros que eu tenho para mostrar são coisas que estão no forno. Sim. Além do que vai sair ano que vem, que é o outro Poeta Crônico. O primeiro foi um Poeta Crônico, ano que vem saiu o outro Poeta Crônico, que é a continuação do livro de poesia. Eu tenho um romance chamado O Gigante. A capa é de Daniel César, um artista assim espetacular. A capa é sensacional. Eu digo que a capa é muito maior do que o livro, porque eu acho essa capa magnífica. Que barato. Que conta a história de um gigante adormecido em um prédio empresarial. E ele vai acordar em 5 dias. E aí o cientista que está estudando esse gigante tem 5 dias para ter uma conclusão para ele conseguir fazer com que ele não acorde. Assim. E aqui talvez seja a minha obra-prima, que se chama Os Últimos Anjos de Vida. Os Últimos Anjos de Vida. Que barato. Fala sobre o quê? Os Últimos Anjos de Vida é a São história quantos? de Colin, que é um jovem que aos 20 anos ele recebe a visita de 3 anjos avisando para ele que ele só tem mais 3 anos de vida. E esses 3 anos de vida são representados por esses 3 anjos que vão conviver com ele. O problema é que só ele vê esses anjos. Então já bota ele em situações muito inusitadas. E o outro problema é que ele tem uma relação muito ruim com o pai e é apaixonado pela melhor amiga. Então ele tem que resolver tudo isso em 3 anos para que ele morra sem a ideia de que a vida não valeu a pena. Isso é uma trilogia, então cada um dos livros, o livro 1, livro 2, livro 3, conta a história da relação dele com cada um desses anjos. Assim. Eu demorei 7 anos para escrever esses 3 livros. Que maravilha. Só consegui terminar ele no começo desse ano. E eu comecei a escrever ele porque e meu computador era longe do chefe. E aí o chefe ficava lá e eu ficava aqui fingindo que eu estava trabalhando, só escrevendo assim. Ficava ali só escrevendo e tal. Você lembra do Paintbrush? Aquele programinha de desenho? Demais. Eu dominei o Paintbrush na época por causa disso. E eu sei que eu queria escrever alguma coisa sobre o tempo e sobre perda. E no final, Os Últimos Anos de Vida é sobre perda, né? Como que uma pessoa vai se relacionar com a ideia de que ela está morrendo aos poucos, né? Sim. E se a gente for analisar, pode parecer meio pessimista o que eu vou falar, isso é o que acontece com a gente todo dia, né? Um dia a mais também é um dia a menos. Então a gente tem que começar a aproveitar esses dias a mais. O Colin é um jovem assim, meio revoltado da vida, e aí ele vai aprendendo ao longo do percurso o que ele tem que fazer para que a vida dele valha a pena. Então esse livro é muito bom, é o meu principal triunfo. Eu espero que ele esteja em breve nas livrarias. Assim. Marcos Costa está perguntando para você se Angels in America foi referência. Eu não conheço. A coisa mais perto de In America que eu conheço é uma música do David Bowie, que eu até esqueci o nome agora. Mas Angels in America... Como livro? Não. Bom, galera, é isso aí. Eu quero te agradecer, meu querido amigo. Acabamos? Não, tem o primeiro o Saudade e depois o seu verso final. A pedidos da Mami.
eu tô muito feliz, saca, por isso aqui. Eu tô muito feliz. Cara, 30 compartilhamentos, velho. Já chegamos, batemos em 30 já, meu velho. E eu quero contar a novidade. A gente conseguiu, eu acho que a meta foi alcançada. Despertar as pessoas. Quero contar a grande novidade em Isso é primeira legal. mão. Isso é Mas muito pra bom. mamãe, mãe, te amo. Pai, te amo. Saudade. Um aluno me perguntou o que era saudade. Então fiz a comparação entre as manhãs na escola, sono e as noites na televisão. Disse que quando tiver mais idade, as manhãs serão de trabalho, as tardes de estresse e então criança, quando chegar nessa fase, saberá com Que maravilha. Simples e direto e profundo. E profundo. Muito bom. Eu quero, antes de encerrar, eu quero fazer aqui algumas coisas. Avenida Caminho de Areia, na avenida principal, e temos mais ou menos, Sean, acho que umas 10 farmácias, cara, uma atrás da outra. Bastante. Será que a gente tem realmente essa necessidade de tomar esses remédios todos, né? Aqui há essa necessidade de tanto remédio, e remédios que cada dia que passa parece que ficam mais caros. Então, reavalie isso, e eu não sei se médicos recebem remédios, ou como isso acontece. O que me chama a atenção é que tem uma farmácia que parece um shopping, cara. Sim. Entendeu? As farmácias estão cada vez mais atrativas. Isso pra mim não faz o menor sentido. Mas por que será que era essa necessidade, rapaz? Você entra numa farmácia com um objetivo. Eu quero o remédio X. Pra que ela tem que ser, sei lá, ter a melhor iluminação do mundo? Pra que ela tem Claro. Tipo, aí tem a questão da publicidade, né? Tem a questão da publicidade. Por isso que eu me afastei desse negócio, louco, assim. Mas remédio assim. Não precisa. E a poesia é um remédio pra alma, né? E as pessoas do interior tomam uma coisa natural e ficam caramba, boa. Né? E a gente aqui com tanto remédio não consegue ter essa qualidade de vida toda, né? Bom, a minha amiga Sidgley está chamando a atenção para que vocês que querem fazer alguma coisa pelo próximo, especialmente pelas crianças, que são puras, são lindas, acredita que escrevendo uma cartinha para o Papai Noel, ele vai realmente ler e dar para elas um brinquedinho. E vamos alimentar essa fantasia, né? Que é uma fantasia, depois eles vão crescer, vão entender que aquilo era só uma brincadeira. As pessoas podem se dirigir às centrais dos Correios, a do Comércio e a da Pituba, pegar uma cartinha daquelas crianças que escreveram para o Papai Noel e tentar dar um presente para elas. Vamos fazer isso? Eu já faço muita coisa, viu, Sean? Então eu vou ficar maluco. Mas isso é uma coisa muito linda de se fazer. Entendeu? Então, se você tiver de vacilo passando ali na Pituba, vai lá no correio, pega uma cartinha do Papai Noel, vai fazer bem. Você já imaginou? Eles escrevem a cartinha, um ganha. Isso vira. Depois eu quero chamar a atenção para um assunto político que é ruim. Poesia, porque a noite hoje é de poesia, não é de problema. Mas todo mundo está vendo, mais do que na televisão, embora algumas coisas pareçam políticas, e quando se fala de política é uma coisa que eu realmente não gosto de falar, porque é feio demais, é denso, entendeu? Mas a prisão de Garotinho, né? Ela tá na página de todo mundo aí, na barra de rolagem que a gente vai passando, a gente vai vendo como é que o cara foi preso, né? Então, às vezes, né, no hospital, ser retirado de um hospital e ser levado para um presídio. Mas antes de você lamentar por uma mães que choram seus filhos, pense nos jovens. Valores das coisas que sofremos com tantos impostos, nos réveillons de 10 dias que temos, e nas suas condições desumanas. E nos intelectuais que vivem discutindo essas situações que a gente acaba não saindo nunca do mesmo lugar. Então não chorem por um cara desse, porque ele tem responsabilidade, as mãos sujas de sangue, por todas essas pessoas que sofrem no estado. Bom,
Eu quero dizer que no domingo nós a Carla Bonfim falando sobre psicologia. Amigo, acho que tá de gente que tá mandando referências. Isso é massa. Continue, deixa gravar demais. essa parada. Por isso eu tô feliz. Carla Bonfim vai falar sobre síndrome do pânico, sobre depressão, sobre esses transtorno tal que é transtorno obsessivo compulsivo, né? Acho que é isso. Essas doenças modernas, né? Ou se não são modernas, mas que estão agora aparecendo e as pessoas estão começando a ficar com fobia, sem até querer sair de casa. Principalmente a depressão, né, amigo? Que tem sido uma doença do século, né? E muita gente não entende, né? Acha que é frescura a depressão, né? Mas ela realmente existe. Jamais. Então no domingo nós estaremos aqui às 20 horas com Carla Bonfim, falando sobre psicologia. Será que somos loucos? Somos normais? Tem uma frase de Caetano que eu acho massa, né? Que diz que de perto ninguém é normal, né? Então Carla nos responderá isso. Mas para encerrar a nossa entrevista, vocês vão ficar com o nosso querido Anderson Chon e a poesia de finalização. Muito obrigado a vocês pela audiência. Agradeço aos alunos do amigo Anderson que não conheço. Agradeço a todos que saíram um pouquinho da TV, que dedicaram o seu tempo a ver um papo massa sobre literatura, poesia e crônica, e que, por favor, escrevam. Não deixe só ele ficar eternizado, não. Vamos ver se a gente se eterniza também, viu? Fiquem com ele e tenham uma boa noite. Galera, como eu prometi, eu ia dar um recado, uma novidade. No começo de dezembro, primeira semana de dezembro, eu ainda não tenho uma data específica, sai o aplicativo do Poeta Crônico. Exatamente, ó. Vocês estão vendo o teste aqui, dá pra ver mais ou menos? No meu celular, o aplicativo do Poeta Crônico. Vocês vão lá no Google Play, nesse aplicativo vocês vão ler as poesias crônicas e vocês também vão poder produzir. Para o poeta iniciante que não sabe onde colocar suas próprias poesias, vai ter um espaço disso no aplicativo do Poeta Crônico. Em primeira mão, o Zaca tá até nervoso com a novidade aqui, Zaca. Então vai lá no facebook.com/umpoetacrônico e você vai saber como baixar ele vai ser gratuito. Vai estar lá no Google Play, primeira semana de dezembro. Vai no site também, andersonchon.com.br, e você vai ficar sabendo mais sobre isso. Tô feliz demais, obrigado, Zaca, pelo convite, valeu. Você é um cara que me acompanha há um tempo, assim. Qual a pergunta? Quais são as músicas estranhas que você ouve, velho? As músicas estranhas que eu ouço. Os meus alunos brincam demais com isso, porque eu escuto Muqueca de Rato, Ian Tiersen, o Triângulo de Amor Bizarro, um cara que só atende por nome de V, um M, Mr. Mystery, num francês. É muita música estranha mesmo. Então, obrigado por vocês. Pô, a galera que eu pedi para assistir, assim, meus alunos, meus amigos, meus pais. Cara, vocês são pessoas, assim, demais. Eu sou muito feliz pela existência de vocês e por vocês darem tanto tempo da vida de vocês para mim. Eu vou terminar com uma poesia. Quando o nosso prefeito foi reeleito e com esse caos do Brasil, eu resolvi criar uma cidade para mim mesmo. Eu vou muqueca, né? Olha a música estranha que eu escuto aí. Trilha de fundo da poesia. Joga duro aí com a galera. Então, eu resolvi escrever. Vai me desconcentrar. Vai desconcentrar? Tira. Vamos lá. Porque eu vou ficar cantando na minha cabeça. Eu resolvi fazer uma cidade só minha, que é Xonópolis. Você está convidado, Zaca. Se você quiser fazer lá a fachada de abertura de Xonópolis, você pode fazer. Nossa. É uma cidade só minha. Na verdade, é um país. E todas as pessoas que quiserem se mudar para Xonópolis, fica à vontade. A única coisa que a gente não tem em Xonópolis é hino nacional. Porque hino nacional só fala de guerra, de morte, assim. A gente não gosta muito disso. Então lá tudo funciona, as pessoas são. Tudo funciona, tudo é igual. Morte, assim, a gente não gosta muito disso. Então, tudo funciona, tudo é igual. Nós não precisamos do nacional. Essa é a nova era onde se encontra a paz. Respeito é a regra, pensar em guerra nunca mais. O povo de Xonópolis não se sente mais carente. Tem um tal de poeta crônico eleito novo presidente. Esse não faz promessas, só cumpre o que diz. A sua principal meta é ver o povo feliz. Entende o relativo, ouve todas as partes. Com tanta gente no mundo, é saudável algum debate. Tudo funciona, a justiça é igual. Nós não precisamos de um hino nacional. As pessoas se sentem livres, as famílias não são tradicionais. É necessário perceber que cada um sabe o que faz. Aqui não há prisões, nem há sistema carcerário. Os relógios estão parados e ainda assim funcionam em 2 horários.
Honestidade aqui não vai para a televisão. Quem precisa de heróis se não temos nenhum vilão? Nos olhamos no espelho e acreditamos no que ele conta. Somos o que queremos ser, e isso é o que realmente importa. Tudo funciona, a justiça é igual. Nós não precisamos de um hino nacional. Cada um tem a sua crença, pode rezar do devido jeito. Em pé, rindo, pulando, não precisa arder o joelho. Jesus Cristo é cidadão comum, um trabalhador como qualquer outro. Só não pode vender o pão porque é proibido vender o próprio corpo. Educação é primordial, é o que faz a diferença. Nasce de 3 palavras mágicas: obrigado, por favor e com licença. Políticos são voluntários, não usam terno nem gravata. Fazem o bem pelo bem, sem precisar ganhar por nada. E tudo funciona, a justiça é igual. Nós não precisamos de um hino nacional. Ninguém precisa estar certo ou precisa estar errado. É somente necessário ouvir a fala do outro lado. Em pé eternamente, pois quem deita cria raiz. Esse é o nosso lema, do plebeu à imperatriz. O céu é estrelado, o lábaro eu não sei. Nos guetos de Xenópolis, qualquer um pode ser rei. Na verdade, nem é reino, monarquia ou anarquia. República democrática, muito menos aristocracia. É somente uma cidade onde todos estão a sorrir, sem a necessidade de um hino nacional que queira nos traduzir. Salve Xenópolis. Obrigado, galera. Uma boa noite. Obrigado, gente. Ficam com Deus e muito obrigado. Boa noite para todos.